farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sou o Carlos Oliveira e quero-te dar as boas-vindas à 47ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é 7 razões porque deves ser salvo já. A Bíblia, a luz de que nós precisamos, diz em Hebreus 3, 7 e 8. Como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje repito, a sua voz, não endureçais os vossos corações. E segundo aos Coríntios 6, 2 diz, eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora, ou seja, já, o dia da salvação. Ora, o pecado separa o homem de Deus. E ele tem que ser salvo dessa situação ou ficará separado de Deus para sempre, num lugar chamado inferno, o que seria terrível. É por isso que eu estou aqui, para procurar evitar que aconteça isso na tua experiência. Estes textos bíblicos que nós lemos devem fazer-te pensar nas razões fortes para te converteres hoje, agora, já. A mensagem de Deus é muito clara, pedindo a tua resolução imediata, já. Ser salvo hoje, ser salvo agora, já, diz a Bíblia. A salvação da tua alma é, pois, muito urgente. E urgência, é bom que saibas, é aquilo que exige solução ou resposta imediata, sem demora, como é o caso. Conta-se uma história inspirada nas verdades bíblicas de que 3 demónios aprendizes um dia estavam a ser treinados por Satanás. O que vais tentar hoje? Perguntou-lhe o tentador ao primeiro. E o primeiro aprendiz respondeu, vou dizer aos homens que Deus não existe. Bem, diz Satanás, podes tentar. Alguns tolos até irão acreditar em ti, mas os inteligentes sabem que todo o universo aponta para a existência de um Criador, de Deus. Há evidências por toda a parte. Não te irás sair muito bem. Haverá alguma sugestão melhor? Aí o segundo aprendiz disse o seguinte, vou dizer-lhes que não há juízo final, que não há julgamento. Bem, essa é uma ideia melhor, diz Satanás. Irás persuadir mais pessoas, certamente, com essa ideia, especialmente alguns membros do clero. Mas os seres humanos têm um enorme sentido de responsabilidade, um enorme senso de que as ações têm consequências. Eles sabem o que é o sentimento de culpa, mesmo quando os terapeutas lhes dizem para o evitarem. Por isso, apesar da ideia ser melhor, acho que irás descobrir que será uma luta em glória. E tu? Qual é a tua ideia? Perguntou ele ao terceiro aprendiz. Este dispara dizendo, eu vou dizer-lhes que não há pressa. Brilhante, diz Satanás. Isso será um tiro em cheio. Traz muito sucesso. Deixa-os ouvir a palavra de Deus e sussurra-lhes aos ouvidos. Isto é bom, mas um dia certamente terás de tomar uma ação a este respeito, mas amanhã, depois, mais tarde, não precisas de o fazer já. Tem cuidado, pois tu que me ouves agora aqui. Não te deixes enganar, pensando que podes protelar esta decisão que é tão urgente. Consideramos então as 7 razões. A primeira é que a sabedoria popular, tão sábia como bem sabes, recomenda-o que o faças. Nota bem o que diz o sábio ditado popular, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Amanhã podes já não o poder fazer. Por isso a própria sabedoria popular o recomenda que o faças hoje. Um sábio ditado espanhol também diz, o caminho do logo conduz à cidade do nunca. E neste sábio ditado espanhol vemos que adiar é muito perigoso, pois pode nunca acontecer. Tens o pássaro na mão, não o deixes voar. Mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. Também conheces bem este ditado popular. A segunda razão é que se deves ser salvo já. Achas certo uma pessoa que assassina, por exemplo, descobrir que procede mal e depois continuar a assassinar até morrer? Ou que rouba e descobrir que também procede mal e continuar a roubar até falecer? Então, se sabes que estás perdido, vais continuar assim até morrer? O pior de todos os pecados, é bom que saibas, é não crer em Cristo. Sabias isso? Sabias que Ele levou sobre a cruz todos os nossos pecados, menos este? Foi o único que Ele não levou na cruz? O pecado da incredulidade não tem perdão, é bom que saibas isso. Se tu não crês em Jesus Cristo, tu estás a rejeitá-lo. Se não és por Ele, és contra Ele, diz a Bíblia. Se não estás salvo, estás perdido. E se vives perdido, continuas a praticar deliberada e voluntariamente este pecado imperdoável da incredulidade. O que te impede de ser salvo já? Será a vergonha que tens dele? Mas Ele não teve vergonha de ti quando se identificou contigo na cruz, quando se identificou com
com um pecador como tu envergonhas-te de te identificar agora com um santo como ele? Será que enlouqueceste? Não permaneças na tua procrastinação louca, no teu protelar, no teu adiar. O adiar a tua conversão é como o assassino continuar a assassinar. Não seres salvo é um pecado aberto, deliberado, de desobediência e rebelião contra Deus. E sabe que a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo em incredulidade, perdido. Quem admite que esta decisão é boa para os outros, tem que admitir que também é boa para si. E se é uma decisão para ser tomada, é para ser tomada já. E a terceira razão é que deves ser salvo já, porque o Espírito Santo chama-te hoje. A Bíblia diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz. E continua, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Estás interessado no que o Espírito Santo diz? Ele é Deus. Estás interessado no que Deus diz? Estás interessado na vontade de Deus? Ele quer que sejas salvo hoje. Se tu queres saber como é que o Espírito Santo fala, sabe que ele fala pela Bíblia. E a Bíblia diz claramente que deves ser salvo hoje. A quarta razão é que o perigo do coração ficar endurecido torna urgente que te salve já, imediatamente. Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz o texto bíblico. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Lemos isso em Hebreus 3, 7, 8 e 13. Sabes porque é que as estatísticas dizem que a maioria das pessoas que se salvam convertem-se na sua infância e na sua juventude? Por terem um coração tenro, não endurecido ainda. Sabes que pecar com conhecimento é ímpio e que continuar a pecar é rebelião. Todo o bêbado, todo o assassino e prostituta já foi uma criança com um coração tenro. Porém o pecado não arrependido endureceu-lhes o coração. Se rejeitares Cristo hoje, o teu coração amanhã estará endurecido. É isso que tu queres para ti? Presta atenção ao que a Bíblia diz em Hebreus 12, 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. O perigo do teu coração endurecer deve levar-te a tomares a tua decisão já, hoje, agora. Podes chegar ao ponto de te quereres arrepender depois e não conseguires devido à dureza do teu coração. Tem, pois, cuidado. A quinta razão é que a iminência da vinda de Cristo deve levar-te a salvar-te já. Sabes que Cristo vai voltar? Deverias saber. E sabes que Ele pode voltar a qualquer instante? Tu já leste o aviso solene das Escrituras a este respeito quando diz: por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. Lemos isso em Mateus 24, 44. Quando Jesus vier, não haverá mais pregadores a falar-te da salvação. Não terás mais oportunidades. A porta da oportunidade fechar-se-á para sempre. Este versículo bíblico, Hebreus 12, 17, é muito solene nesta relação. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Este versículo será mais verdadeiro do que nunca então, se isso acontecer na tua experiência. Eu espero que não aconteça. Então quererás e não poderás. Cuidado, pois. Sabes o que está escrito? E a vós que sois atribulados, descanse connosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Segundo aos Tessalonicenses 1, versículos 7 a 9. Ninguém sabe quando o Senhor Jesus Cristo vem. A iminência da sua vinda deve levar-te a salvar-te já, ou quando quiseres, poderá ser demasiado tarde. A sexta razão é que a incerteza da vida e a certeza da morte leva as pessoas sábias a tomarem a decisão quanto antes, já. Escuta este solene aviso da Bíblia, em Tiago 4, versículos 13 a 14. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É presunçoso alguém dizer que sabe o que vai fazer amanhã. Como é que tu sabes que amanhã vais comprar ou vender? Como é que tu sabes que amanhã vais de férias? Como é que tu sabes que vais amanhã a este lado ou àquele lugar? Como é que tu sabes que amanhã te irás converter? Podes ter um AVC subitamente. E podes ter um AVC subitamente agora, sem tempo para reagir. A vida do homem é frágil, é incerta, e isso requer que tomes uma decisão quanto antes. Soube de uma menina de 16 anos que morreu subitamente com um vírus.
Todos os dias morrem pessoas inesperadamente. Morrem velhos, morrem jovens, morrem doentes, morrem saudáveis. A tua vida é frágil e insegura. Serás sábio se te salvares quanto antes. Já. A morte é certa. É a coisa mais certa que nós temos. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem, em Hebreus 9, 27. E em Provérbios 27, 1 diz: não presumais do dia da manhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Uma pessoa que pode morrer a qualquer momento e não se prepara, o que é? É uma pessoa louca. A Bíblia diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Nota o que a Bíblia diz. E foi Jesus que disse: louco, esta noite, ou seja, agora, preparaste o almoço, preparaste a cama para logo, preparaste a mala para a viagem, preparaste para tudo. E no entanto não tens garantia de que tal aconteça, de que tal vá suceder, o almoço, a dormida, a viagem, mas preparaste. E para aquilo que te vai acontecer mesmo, que sem dúvida alguma te vai mesmo acontecer, que é inevitável, não te vais preparar? Ouve a Bíblia. Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. A sétima razão é que a ira de Deus que paira sobre ti deve levar-te a converter-te já. Como Jeremias disse: fugi para a salvação vossa. Fugi, salvai a vossa vida. Jeremias 6.1 e 48.6. A Bíblia diz: quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem morre sem Cristo não vai ser condenado, já está. A condenação paira, pois, sobre a tua cabeça como a espada de Demócles. Conhece a história de Demócles? Conta-se que Dionísio, tirano de Siracusa, que vivia num luxuoso palácio com o poder todo e servos às ordens para tudo, tinha um amigo invejoso e bajulador que lhe dizia: que sorte a tua, que sorte a tua. Bem, Dionísio estava farto de ouvir tal bajulação e cansado de ouvir, propôs-lhe que o substituísse por um dia. E Demócles viu-se com uma coroa de ouro na cabeça, cercado de honras, de luxo, de prazeres. Julgou-se o homem mais feliz do mundo, sentado à mesa onde se servia um banquete lauto, com vinhos raros, perfumes e música, e inebriado levantou os olhos. E o que é que ele viu? Uma enorme espada, flamejante, afiada e pontiaguda, presa ao teto apenas por um fio muito fino, que pendia sobre a sua cabeça. Aterrorizado e aterrado, todo o entusiasmo se esvaiu e o rosto empalideceu. Era essa espada pendente que Dionísio via todos os dias, na ameaça constante de algo ou alguém cortar o fio. Não é sob a espada de Demócles que tu te encontras neste momento? A Bíblia diz mais: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. No fim desta mensagem, ainda vais continuar com a ira de Deus sobre ti, ou vais crer já? Creres que Cristo foi julgado em teu lugar na cruz, poupando-te à tua condenação eterna? Se é salvo agora, converte já. Como? Crendo já em Jesus Cristo como o único Salvador, crendo que Ele morreu pelos teus pecados na cruz. É verdade que Jesus Cristo foi separado de Deus em teu lugar, para que, se tu creres nele e no que Ele fez, tu sejas poupado a essa separação eterna de Deus e sejas assim salvo eternamente. Certo juiz foi criado num lar crente, por pais piedosos, mas nunca professou fé pessoal em Cristo. Ele casou-se com uma mulher que mais tarde se tornou também crente, uma crente radiante, e ele prometeu-lhe a ela, depois dela se converter, que ele também se converteria. E ela frequentemente lembrava-lhe dessa sua promessa que ele adiava permanentemente. Dizia ele: um dia serei salvo, não agora, dizia ele. Isso continuou por algum tempo até que a esposa contraiu uma doença grave e pouco depois morreu. Os pedidos finais dela foram para que ele se convertesse e se salvasse a tempo, mas ele continuava a adiar a sua decisão. Uma noite ele teve um sonho e toda a sua vida passou diante dos seus olhos, cena após cena. Ele viu-se quando criança nos braços da sua mãe piedosa. Ele viu-se quando criança ouvindo as orações da sua mãe. Ele viu-se quando jovem com mais companhias, mergulhado em maus vícios e hábitos, enquanto a sua mãe se ajoelhava aos pés da sua cama, intercedendo por ele em oração. Depois viu a sua própria esposa e ouviu a voz dela implorando para que ele fosse salvo. E no seu sonho só se ouvia ele dizer: um dia, não agora, um dia, não agora. Depois surgiu a cena da sua própria morte e ele viu-se no lago de fogo. Ele podia ouvir os gritos e gemidos das almas perdidas e os seus próprios gritos, e ele ouviu os comentários de troça dos demónios que se riam dele. Um dia, não agora, um dia, não agora. Eles davam gargalhadas infindáveis e diziam: agora é tarde demais. O juiz acordou aterrorizado. Eu não sei como é que acabou esta história. Não sei se ele se converteu. Mas como vai acabar a tua?
A Bíblia diz: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Que sejas salvo já.